trazemos, né, esse episódio de discípulos indo para Emaús. Discípulos estão tão tristes, né, desanimados, decepcionados, frustrados. Então, né, abandonam, né, o sonho que eles tinham, né, para realizar o reino de Deus. Porque Jesus já morreu, já faz 3 dias, e agora, né, eles não sabem o que fazer, não tem um líder para guiar e caminhar com eles. Então, nesse sentido, os discípulos voltando para Emaús. Então, esse episódio de Emaús, podemos dizer uma síntese de o que vivenciamos em nossa vida, na Eucaristia e partilha da celebração que nós vivenciamos. Então, os discípulos estão tão tristes, os discípulos, quando caminhando, Jesus entra no meio deles e conversa com eles. Discípulos eram cegos, não reconheceram a presença de Jesus nas suas vidas. Então, né, Jesus pergunta, o que estão conversando no caminho? Então, eles pararam com o rosto triste. Olha aí, rosto tão triste. E um dos chamados Cleofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses últimos dias? Então, Jesus pergunta, o que foi? Os discípulos responderam que aconteceu tudo na vida de Jesus. Jesus foi condenado, crucificado e já morreu, já faz 3 dias. Então, nesse sentido, Jesus caminha com eles, e aí explica, durante a caminhada, todas as leituras, começando com Moisés, de profetas, e tudo que ia acontecer na vida de Jesus. Então, explicando, chegou o momento de noite. Então, quando chegou ali, Jesus queria ir adiante, mas os discípulos falaram, fica conosco, já é tarde, já é noite. Olha que bonito, né? Então fica conosco. Então, nesse momento, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, e ali que reconheceram a presença real de Jesus. E aí Jesus desaparece, sentido aqui, Jesus permanece conosco, lá na Sagrada Comunhão. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, através da leitura do Evangelho de hoje, nós podemos olhar que Deus nunca deixará de caminhar conosco. Ele sempre caminha conosco, dando força e coragem na nossa caminhada, E então também Jesus Cristo ressuscitado faz presente na escuta da palavra, na celebração da Santa Missa. Então Ele é sempre presente em nossa vida. E então Jesus Cristo ressuscitado pode ser reconhecido no meio de nós através da partilha do pão, através da celebração da Santa Missa, Sagrada Comunhão que nós recebemos. Então Jesus faz presente na nossa vida. Ele permanece conosco, Ele fica conosco ainda hoje, quando nós escutamos a palavra do Senhor, quando participamos na celebração da Santa Missa, quando nós fazemos coisas boas em nossa vida para nossos irmãos e irmãs, e quando nós demonstramos o amor, solidariedade, gestos de partilha. E tudo isso, quando nós vivenciamos, Jesus está presente na nossa vida. Na Eucaristia, de fato, é a memória que Jesus deixou para nós. Então, essa memória, quando celebramos que Jesus faz presente na nossa vida. E aí, quando nós comungamos, não somente o pão, mas manifestamos
nosso compromisso e a ser comprometido com a fazer comunhão com nossos irmãos e irmãs. Então, Jesus fica conosco. A primeira leitura de hoje nós podemos olhar no dia de Pentecostes, né? Pedro de pé junto com os 11 discípulos testemunha Jesus e dizendo que tudo que aconteceu na vida de Jesus, e então, né, Jesus ressuscitou, está, né, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né, Deus exaltou. Então, esse é, né, compromisso que então é o Pedro que assume para testemunhar Jesus na vida. Então, como nós podemos testemunhar Jesus na nossa vida? Quais são maneiras que nós podemos encontrar Jesus? Será que nós podemos, né, falar como os discípulos de Emaús, né? Jesus fica conosco, permanece conosco, vem conosco, caminha conosco. Muitas vezes somos desanimados, decepcionados, tristes, né? Muitas maneiras, né, estamos sofrendo. Então, nesses dias, nesses tempos, nesses momentos que nós precisamos buscar Jesus ainda mais e falar com Jesus, fica conosco, Senhor. Então, Salmo responsorial de hoje, nós escutamos: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Para nós a felicidade sem limite é com Jesus. Na segunda leitura de hoje também São Pedro ainda mais invoca esse fato que Jesus ressuscitou e então dá testemunho também. Então, alcançamos, né, nossa alegria plena em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, esse episódio de, né, discípulos caminhando para Emaús é dizer que também eles abandonaram, né, sua missão, seus sonhos, né, mas Jesus, né, chega ali para dar a esperança para nós. Então, né, será que podemos dizer para Jesus: fica conosco, Senhor, na minha vida, na minha família, na minha comunidade, nossa paróquia, e para caminhar conosco, para que nós não somos desamparados, mas estamos, né, fortalecidos. Então, nesse sentido, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, invoquemos Jesus em nossa vida. Quando nós, né, participamos da Santa Missa, celebramos a Santa Missa, Jesus fica conosco na nossa vida. Ele é alimento para a nossa vida espiritual, e então esse alimento que nos dá a força, né, coragem na nossa caminhada. Então Deus nos abençoa e fortalece a nossa caminhada, e louvemos e bendizemos todos os dias Jesus Cristo, que faz presente na nossa vida quando nós, né, escutamos a palavra do Senhor, quando meditamos e colocamos em prática a palavra do Senhor, e especialmente na Sagrada Eucaristia, quando nós, né, celebramos a Santa Missa. Então Jesus, né, fica conosco e pedimos, né, permanecer conosco para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.